Olá, eu sou Camila, da Casa do Caminho de Macatuba, e vamos para mais um estudo de um capítulo de Jesus no Lar, que é o capítulo 40, o venenoso antagonista. Só para esclarecer, antagonista é aquele que se coloca contra. Então, em uma noite, Filipe falou das angústias que povoavam a sua alma, com emoção e amargura. Pedro, de forma respeitosa e carinhosa, voltou a falar sobre os problemas das tentações, e o mestre contou. O Senhor, nosso Pai, ele precisou de um grupo pequeno de servidores, numa cidade revolta e desacreditada. E para isso, ele localizou uma família com 5 membros, o pai, a mãe e 3 filhos. E essa família, eles amavam e honravam a Deus. Essa família, ele servia ao Senhor de forma brilhante. Eles fundaram um núcleo de caridade e fé, e tanto que eles se dedicavam nessa devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a perturbá-los. A princípio, esse espírito das trevas perturbou eles com a maledicência, porém eles se reuniram na tolerância e venceram. Depois, ele espalhou ao redor dessa família, desses trabalhadores, as sombras da pobreza. Mas essa família se dedicou ao trabalho e superou essas dificuldades. Em seguida, o espírito das trevas atormentou a família com a calúnia, mas eles fizeram um construtivo silêncio e derrotaram esse perseguidor. E assim, esse espírito das trevas continuou. Ele mandou os demônios da vaidade, para que essa família se sentisse com poder, encheu a sua casa de preciosidades, de dinheiro, mas essa família se mantinha firme na fé. Ela era moldada na confiança e na prece, e eles trabalhavam sempre em favor dos aflitos e atribuíam todas as glórias que eles tinham ao Senhor. Então, insatisfeito, esse espírito das trevas tentava converter essa família de todas as formas, até que sutilmente ele mandou o demônio da tristeza. E, infelizmente, o chefe da família conseguiu alcançar o chefe da família, né? Ele conseguiu entrar na mente do chefe da família, dizendo-lhe: és um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno, clama tuas culpas. Isso foi o que o espírito das trevas falou para esse chefe de família. E registrando, infelizmente, a influência desse demônio, o homem ele se tornou infeliz. E ele se esqueceu de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai por meio do próprio trabalho. E entristecendo e acreditando que ele era culpado, criminoso, ele acreditou que ele tinha a incapacidade de se reerguer. E a partir disso, ele se recusou a alimentar. E em poucos dias, ele veio a falecer. A esposa, vendo todos esses acontecimentos, seguiu pelo mesmo caminho, e os filhos também. E infelizmente, em poucas semanas, toda a família veio a falecer. Então, vendo desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de alguma semana, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Então, aqui, o que ele mostra?
Ele mostra que esse demônio, que tentou de todas as formas alcançar essa família, ele alcançou com um simples pensamento de tristeza, de culpa. Ele fez aquele servo tão dedicado ao Senhor, tão firme na sua fé, se sentir culpado, achar que tudo que ele tinha feito não era suficiente, diminuindo ele mesmo perante aos trabalhos que ele já tinha realizado. Então, nós temos que pensar que o que ele fez esse chefe de família sentir, além da tristeza, foi a culpa. A culpa é nós vivemos no passado. Então a culpa, ela tem que sim ser sentida para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente entenda os nossos erros e pense em formas de não cometer novamente. Porque o erro, ele é natural do ser humano, então todos nós temos direito de errar, porém nós temos o dever de aprender e não errar, não cometer as mesmas injustiças, os mesmos erros que um dia nós tivemos. Porém, nós não podemos nos amargurar com a culpa. Então, a culpa é viver do passado, né? Viver de coisas que aconteceram. Então, isso foi o que levou esse homem a findar a sua vida, né? No final, ele fala do trabalho edificante também. Então, enquanto nós tivermos saúde, condições, o corpo são, a mente sã, nós devemos sim trabalhar e nos manter ocupados para que esses espíritos menos esclarecidos cheguem até nós. Então, como que a gente pode fazer isso? Através da nossa fé, colocar em prática a caridade, o amor ao próximo, nós conseguirmos ajudar uma pessoa que muitas vezes só precisa de uma palavra, de um abraço, nos mantermos firmes no que a gente acredita, na fé em Deus, e por mais que, como aconteceu na história, esse espírito das trevas tenha tentado eles com calúnia, com a riqueza, com a doença, com a pobreza, nós também seremos tentados e provados, né? Como muitos nós já fomos. Mas se nós nos mantermos firmes na fé e no trabalho edificante, mantermos a nossa cabeça, o nosso coração ocupado no que de fato é importante e agradável ao Senhor, isso vai ser um período que vai passar e vai nos fortalecer. Então, o trabalho e a fé tem que ser sempre os primeiros pilares da nossa vida, para que quando nós passarmos por essas situações, a gente não seja tentado a ponto de fraquejar nas provas. E lembrar sempre que Deus está ao nosso lado, basta nós estarmos em comunhão com Ele, né? E nessas provas que todos nós vamos passar, alguns mais, outros menos, a gente lembrar que a gente tem Ele e a espiritualidade sempre ao nosso lado. Basta a gente nos mantermos firmes na nossa fé e no amor de Deus.